Tem uma coisa que eu preciso que você entenda antes de eu começar. Eu não era do tipo que acredita. Não era o menino assustado que pulava com qualquer barulho. Não era o adolescente que gostava de histórias de terror para se arrepiar no escuro. Era exatamente o oposto disso. Eu era o tipo de pessoa que interrompe a história no meio e pergunta qual é a explicação lógica. O tipo que acha que medo do sobrenatural é, no fundo, falta de educação científica. Eu tinha 17 anos. Me chamo Gabriel e achava que sabia muito mais do que sabia. Cresci em Serra Grande, cidade pequena do interior que só tem relevância para quem nasceu lá. Daquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde o mesmo grupo de amigos atravessa o ensino fundamental e o médio junto, onde as histórias que circulam de boca em boca ganham camadas a cada ano que passa. Tiago, Lucas e Renato eram meus amigos desde os 11 anos. 3 anos à minha frente em quase tudo. Em experiência, em imprudência, na arte de convencer que uma ideia ruim era uma aventura necessária. Foi numa sexta-noite que Tiago me mandou mensagem. A gente vai na Casa Furtado amanhã. Você vai junto? Eu sabia o que era a Casa Furtado. Todo mundo em Serra Grande sabia. Uma propriedade abandonada a cerca de 25 quilômetros da cidade, às margens de uma estrada vicinal que cortava canavial e pasto antes de chegar a lugar nenhum. A família Furtado havia morado lá até o início dos anos 90, quando as circunstâncias exatas da saída, dependendo de quem contava, variavam entre dívida, desgraça, morte ou alguma combinação das três. O que ninguém discutia era o estado atual. A casa tinha ficado para trás, fechada e abandonada por mais de 30 anos, e os anos haviam feito com ela o que os anos fazem com tudo que não tem quem cuide. Eu respondi sem hesitar. Vou sim, vamos ver essa tal casa. Não disse isso com coragem, disse com tédio de quem quer provar um ponto. Partimos no sábado seguinte, por volta das 22 horas, nos espremendo no carro velho do Renato que funcionava por força de hábito mais do que de mecânica. A estrada vicinal não tinha iluminação nenhuma depois do trevo, e os faróis do carro abriam um cone de luz amarelada contra o asfalto esburacado, enquanto o canavial fechava dos 2 lados, como paredes. Lucas ficou o caminho todo consultando o GPS no celular. Menos por necessidade. A estrada era reta e a casa era a única coisa no fim dela. E mais porque o silêncio do carro pedia que alguém fizesse alguma coisa com as mãos. Chegamos por volta das 23 horas. A casa apareceu antes da curva final, e havia algo na escala dela que surpreendia. Esperava uma ruína pequena, do tipo que o abandono encolhe. Mas a Casa Furtado era grande. 2 andares de alvenaria rebocada, janelas de madeira apodrecida, um portão de ferro que havia desistido de fechar décadas atrás e ficava permanentemente aberto num ângulo de 45 graus, como uma boca travada. A vegetação havia tomado o entorno, mas a estrutura em si permanecia intacta com a obstinação das coisas construídas para durar. Renato estacionou o carro na entrada. Ficamos sentados por um momento sem que ninguém se movesse. Foi Tiago quem saiu primeiro, depois os outros, depois eu, último, garantindo mentalmente que não havia nenhuma emoção específica naquele momento, além de curiosidade bem administrada. Entramos pelos 4 com 2 lanternas e os celulares. O chão do andar térreo era de taco de madeira envelhecido que reclamava a cada passo. E o ar tinha aquele cheiro específico que casas fechadas acumulam. Mofo, poeira e alguma coisa mais sutil que não tem nome exato, mas que o nariz reconhece como ausência prolongada de gente. As paredes conservavam restos de papel de parede florido que havia descascado em tiras irregulares, revelando o reboco cinza por baixo, como pele debaixo de pele. Ficamos no andar térreo por talvez 10 minutos, varrendo os cômodos com as lanternas. Uma sala com lareira entupida. Uma cozinha com armários de madeira ainda na parede, portas abertas, prateleiras vazias. Um banheiro com um espelho que havia trincado na diagonal exata, dividindo o reflexo ao meio. Não havia nada no andar térreo que explicasse as histórias. Isso me satisfez. Me satisfez da forma específica que satisfaz quem quer ter razão. Tiago olhou para mim e apontou para a escada. O segundo andar tinha 3 quartos. A escada rangeu em cada degrau com a paciência de quem tem tempo sobrando,
E o corredor no topo era mais estreito do que eu esperava. 4 pessoas com lanternas e celulares tampados preenchiam o espaço de uma forma que tornava impossível não estar próximo um do outro. O corredor terminava numa janela que havia perdido os vidros, e através dela entrava o vento da noite carregando o cheiro de pasto molhado. O primeiro quarto à esquerda estava completamente vazio. O segundo tinha o que parecia ter sido uma cama de casal, apenas o estrado de ferro, sem colchão, sem qualquer coisa que indicasse que alguém havia dormido ali nos últimos 30 anos. As paredes estavam cobertas de uma mancha de umidade que havia crescido do teto para baixo em padrões irregulares que o cérebro tentava transformar em formas reconhecíveis. Eu resistia ao impulso de enxergar formas porque reconhecia o mecanismo, pareidolia, a tendência humana de encontrar padrões onde não existe nenhum. O terceiro quarto ficava no fundo do corredor. E o terceiro quarto tinha a boneca. Estava no chão, encostada na parede oposta à porta, como se alguém a tivesse apoiado ali intencionalmente. Era do tipo de boneca de pano que era comum nos anos 80 e 90, daquelas de tamanho médio, com cabelos de lã amarela e vestido floral que havia desbotado até virar uma cor sem nome. O rosto era de porcelana, ou de algum material que imitava porcelana, e tinha pintado nele um sorriso. O sorriso era o problema. Não era um sorriso assustador no sentido óbvio. Não era distorcido, não era exagerado. Não tinha nenhuma característica que eu pudesse apontar e dizer, isso tá errado. Era tecnicamente um sorriso normal de boneca antiga. Mas os olhos pintados acima desse sorriso não correspondiam a ele. Eram olhos de vidro, levemente assimétricos, que olhavam em ângulos diferentes. E a combinação dos dois, a boca sorrindo, os olhos apontando para direções divergentes no escuro, criava uma dissonância que o cérebro registrava antes que a razão pudesse intervir. Lucas ficou parado na porta. Renato deu um passo para trás, involuntário. Tiago me olhou, e eu sabia o que aquele olhar queria dizer. Eu me aproximei da boneca. Me abaixei na altura dela. Olhei para aquele sorriso de perto, para aqueles olhos assimétricos que não olhavam para o mesmo lugar. E senti, não medo, me recuso a chamar de medo, uma sensação que não conseguia nomear, como estática antes de uma descarga. E dei um tapa nela. Não sei explicar exatamente por que fiz isso. Posso construir uma narrativa depois. Era a confiança de quem não acredita em nada, era a necessidade de demonstrar algo para os outros, era a versão adolescente de provar um ponto. Mas no momento, a decisão foi imediata e quase automática. A boneca tombou de lado. O rosto de porcelana bateu levemente no assoalho de madeira. O sorriso ficou voltado para a parede. Renato disse alguma coisa baixinho que não entendi. Saímos do terceiro quarto. O porão ficava acessível por uma porta na cozinha do andar térreo, uma porta baixa, de madeira maciça, com uma aldrava de ferro que havia enferrujado aberta. A escada do porão era de cimento, diferente das de madeira do resto da casa, e o cheiro lá embaixo era diferente, mais denso, mais fechado, mais antigo. Era o cheiro de um espaço que não havia respirado em muito tempo. O porão era um único ambiente grande, com teto baixo. Eu precisava me inclinar levemente para não tocar as vigas com a cabeça. Havia caixas de papelão que o tempo havia dissolvido em formas irreconhecíveis. Alguns móveis cobertos com panos que a umidade havia amalgamado ao que estava por baixo. E nas paredes de tijolo aparente crescia uma cobertura escura de mofo que subia até a metade da altura. Éramos os 4 lá embaixo. Eu sei que éramos os 4 porque olhei para cada um enquanto descíamos. Tiago à minha esquerda, Lucas logo atrás, Renato fechando o grupo na escada. 4 pessoas, nenhuma outra. Foi então que a janela do porão rangiu. A janela era uma abertura pequena, perto do teto, que ficava no nível do chão do lado de fora. Tinha grades de ferro e nenhum vidro. O rangido foi o som específico que metal velho faz quando algo o move. Não o som do vento passando por uma abertura, mas o som de fricção, de coisa sendo empurrada contra coisa.
Meu primeiro pensamento foi vento. Racional, imediato, confortável. E então vieram os móveis. O som veio de cima, do andar térreo, ou do segundo andar, não era possível determinar. E era inconfundível. O som de peso sendo arrastado pelo assoalho de madeira. Não uma coisa caindo, não um barulho isolado de estrutura se acomodando. Era arraste, contínuo, direcionado. O tipo de som que um sofá faz quando alguém o empurra atravessando um cômodo. Olhei para Tiago. Tiago olhou para mim. Não havia ninguém em cima. Havíamos varrido a casa inteira antes de descer. Os 4 andares, os 3 quartos, o andar térreo. A casa estava vazia quando descemos pro porão, e a única entrada era o portão que Renato havia deixado encostado do lado de fora. Não havia como alguém ter entrado depois da gente sem que ouvíssemos. E ainda assim alguma coisa estava andando em cima de nós. O arraste parou. Silêncio total por 3 ou 4 segundos. Depois recomeçou, mais perto agora, vindo de uma direção que parecia ser exatamente a cozinha. Exatamente o cômodo acima da porta do porão. Exatamente acima de nós. Lucas já estava na escada quando eu me virei. Renato estava atrás dele. Tiago demorou meio segundo a mais que os outros. E esse meio segundo eu registrei porque revelava alguma coisa sobre quanto medo real ele estava sentindo. Mais do que qualquer coisa que havia dito no caminho. Mais do que qualquer postura que havia adotado na entrada da casa. Subi a escada do porão. A cozinha estava vazia. A porta da cozinha que dava para a sala estava no mesmo lugar. A cadeira velha que havia no canto, que tínhamos notado na entrada, estava no mesmo lugar. Não havia nada fora da posição. Nenhum móvel deslocado, nenhuma marca de arraste no assoalho de madeira coberto de poeira. A poeira. Olhei para o assoalho com a lanterna a baixo ângulo. A camada de poeira era uniforme, acumulada em anos de mobilidade. Se algo tivesse sido arrastado ali nos últimos minutos, haveria marcas. Havia alguma coisa nos meses e anos anteriores que tinha movido aqueles móveis, mas não naquela noite. Naquela noite, o som havia vindo de um lugar sem origem. Saímos em menos de 5 minutos. Não corremos. Quero ser preciso sobre isso porque a memória tem o hábito de dramatizar as saídas. A gente não correu, não gritou, não derrubou nada na pressa. Saímos andando rápido, sem falar. E só quando as 4 portas do carro do Renato fecharam ao mesmo tempo é que alguma coisa saiu de dentro do peito de cada um de nós, que eu ainda não sei nomear direito. Renato saiu da estrada vicinal de ré, antes de ligar os faróis. No caminho de volta, ninguém falou muito. Lucas ficou com o celular virado para baixo no colo. Tiago olhava pela janela para o canavial escuro passando. Eu fiquei olhando para frente, para o asfalto que os faróis iam abrindo, tentando montar uma explicação que fechasse. Não fechou. Voltei para casa às 2 da manhã e deitei sem dormir por um bom tempo. Não porque estava com medo. Digo isso e deixo que quem lê decida se acredita ou não. Mas não era medo no sentido de achar que algo me seguira, de imaginar que algo estava no quarto. Era mais como a sensação de que alguma coisa que eu tinha como certa, a arrumação do mundo em causas e efeitos identificáveis, havia apresentado uma exceção, sem me dar a educação de explicar o porquê. O arraste era real. Os 4 ouvimos. As 4 paredes do porão estavam entre a gente e qualquer explicação externa. Pensei no tapa que tinha dado na boneca. Não porque acredite que um tapa numa boneca de pano cause algum efeito no mundo. Penso que não acredito nisso. Mas penso também que há uma diferença entre não acreditar numa coisa e tratá-la com desrespeito deliberado. E que aos 17 anos eu ainda não havia entendido essa diferença com a clareza necessária. O sorriso da boneca continuou comigo por mais tempo do que eu esperava. Não o sorriso em si, mas a dissonância dele. A boca que dizia uma coisa e os olhos que não acompanhavam. Como uma mentira que o rosto não sustenta completamente. Como alguém que sorri de um jeito e olha de outro, e você percebe antes de entender o que percebeu.
Não voltei para casa furtado. Tiago voltou, meses depois, com pessoas diferentes. Me contou depois, brevemente, que não tinha acontecido nada de especial. Disse isso com um tom que eu não soube interpretar completamente. Satisfação, desapontamento, alívio, as três coisas misturadas. A boneca ainda estava lá, segundo ele, ainda encostada na parede do terceiro quarto, com o mesmo sorriso. Não perguntei se ela tinha voltado para a posição original depois do tapa. Não perguntei porque parte de mim não queria a resposta, e reconhecer isso foi a primeira admissão honesta que fiz sobre o que havia sentido naquela casa. 17 anos. Me achava destemido. Há coisas que o tempo não resolve, que não viram história engraçada, que não ganham explicação com a maturidade, que ficam exatamente onde você as deixou. Num porão de casa abandonada, num som de arraste sem origem, no sorriso de uma boneca antiga que olha em duas direções ao mesmo tempo e não encontra nenhuma delas. Eu estava lá. Nós 4 estávamos lá. E a casa estava vazia quando o som começou.